Hoje eu vou falar sobre a Vivara, falar sobre um texto que eu escrevi sobre ela também, e é um pouco da visão sobre a dificuldade de se investir em empresas de crescimento, porque o valor delas não está materializado ainda, de certa forma ela precisa entregar algo para que justifique o preço que a acionista está pagando, e muitas vezes existem perfis de empresa que não conseguem meramente se beneficiar de um ganho de escala, e que tem um ganho marginal positivo a cada novo investimento, gera mais eficiência na operação e afins. Existem perfis de empresa que você não pode colocar simplesmente uma loja a mais e essa loja vai gerar a mesma receita do que as lojas anteriores, porque os melhores espaços já foram ocupados. Então é um pouco disso que eu acabo falando da Vivara, que é uma empresa que apresentou um grande crescimento desde a IPO, principalmente em receita, porque em lucro ficou estagnado, basicamente cresceu a inflação, ou até menos, se considerar desde 2019. Mas a gente teve um período conturbado aí, 2020, 2021, questão de Covid. Vivara é muito presente em shoppings, a maior parte da receita, de fato, loja física, praticamente 85% da receita. E o ponto acaba sendo sobre como analisar esse tipo de empresa, o que a gente tem que buscar, qual é o perfil de eficiência ali que você tem que buscar nos relatórios para entender se de fato essa empresa está crescendo para meramente justificar os múltiplos. Então, um pouco do que eu vou abordar da Vivara, que ela é tanto líder em market share no Brasil, como ela é líder também, é a principal empresa da América Latina em joias. E a Vivara ela tem passado por um processo que eu vejo que a rentabilidade dela tem sido cada vez menor se a gente compara com os anos anteriores. E eu não digo isso em valores gerais, tipo, ok, o lucro hoje é o maior da história, mas a gente vê em questão de ROI ou margem líquida acaba não sendo a maior. Ela tem tido uma perda, mesmo que pequena, mas a gente vê uma queda principalmente do IPO, mas também se compararmos com esses últimos 2 anos, 2021 e 2022. Então, proporcionalmente ao tamanho da empresa, ela tem entregue menos. E é uma empresa que cresce muito, porque como ela gera o retorno do seu patrimônio líquido, que é o ROI, de 20%, ela consegue aumentar o patrimônio dela a cada ano em praticamente 20%. É um pouco menos porque a empresa acaba distribuindo um pouco de payout em dividendos. Essa distribuição de 20% dos lucros em dividendos, aí dá um dividend yield de praticamente 1% para o acionista, porque apesar de ser uma empresa muito rentável, ela também está sendo negociada a múltiplos um pouco elevados, que é uma empresa negociada a 4 vezes seu valor patrimonial e com ROI de 20% praticamente, ela acaba se tornando uma empresa negociada a 20,5 vezes preço sobre lucro. Isso dá como se o investidor tivesse um retorno de 5% ao ano, algo assim. E a gente sabe que 5% ao ano é pouco para uma empresa, se fosse perpetuar esse valor, mas o que o mercado paga aqui é um múltiplo esticado, porque presume que essa empresa apresentará um ritmo de crescimento que justifique o valuation atual. Então, digamos que essa empresa dê 1 de lucro hoje. Espera-se que ela chegue em pelo menos 2,5 de lucro e pare aí que seja para justificar esse múltiplo, porque aí ela vai estar rendendo mais um prêmio acima de um título público de 10 anos, por exemplo, que é isso que o investidor espera. Pelo menos no longo prazo a empresa gere um prêmio de 2, 3, 4% acima do título público para justificar o risco de ter investido no negócio. E quanto a Vivara, o que é mais relevante é observar essas tabelas. E a gente tem que sempre ver uma proporção do que está acontecendo na empresa. Por exemplo, a gente vê que houve um crescimento. Vou pegar essa outra tabela. Essa tabela é muito legal que a gente vê o quanto que a empresa expande, tanto de área de vendas e quanto expande de receita. Então a gente consegue ver um pouco de como está o processo de eficiência da empresa. Será que ela aumenta as áreas de venda, mas a receita está crescendo ainda mais? Isso seria algo eficiente. Porque se a receita aumenta meramente o que aumenta as novas áreas de venda, novas lojas, não tem muita eficiência ali na operação. Não tem nenhum tipo de ganho de escala. Então é sempre bom a gente ver um aumento da receita bruta maior do que as áreas de venda. E no geral, tem tido certo nível de ganho, mas hoje em dia já está muito apertado. Mas principalmente no total a gente vê que não tem esse ganho. As áreas de venda com crescimento maior do que a receita bruta até. E o principal segmento da Vivara já está bem estagnado e está com um certo nível de recuo. A gente vê que a venda por metro quadrado recuou 2,1% na comparação de 9 meses do ano passado para 9 meses de 2022. Então, nessa comparação anual, deu menos 2,1%. Ou comparação trimestral entre o terceiro trimestre de 23 e de 22, deu menos 1%. Esse aqui é o principal segmento da empresa. Praticamente 70% da receita vem das lojas tradicionais da Vivara. Existe também a loja Vivara Life, que é uma loja com ticket médio um pouco menor, um público em teoria um pouco mais jovem, mas seria essa Vivara mais... não chega a ser acessível, acho que é só um pouco diferente, mas com ticket médio de fato menor, mas mantém o padrão de luxo que se vê na marca Vivara de forma geral. E a gente vê basicamente um crescimento absurdo
Ainda a Life é pequeno, mas um crescimento muito bom. Mas a gente vê também que as áreas de venda cresceu muito, a receita bruta cresceu mais que as áreas de venda, isso é muito bom. Mas esse crescimento a mais, em certa forma, ele é perdido também num crescimento não muito bom aqui em cima. Eu digo que para uma empresa normal, a Vivara está crescendo bem. É uma empresa que apresentou um crescimento de receita de 15%, talvez no ano contra ano. Mas na prática já se presume um nível de crescimento muito grande em cima da Vivara. Já se espera muito dessa empresa. Então, mero crescimento nesse ritmo talvez não seja algo tão interessante, porque essa é uma empresa com múltiplos muito esticados. E só de patrimônio, a Vivara já aumenta 16% do seu patrimônio ao ano e reinveste tudo isso. Então se esperaria pelo menos esse tanto de patrimônio a mais que a empresa gera por ano e vai reinvestindo no negócio, que isso virasse retorno pelo menos. A gente vê aqui que o aumento da receita líquida é um pouco maior do que a da receita bruta, foi 16% ou 17,4%, que é um pouco maior do que esse ganho patrimonial ao ano. E que as lojas Life e as vendas digitais é o que está de fato propulsionando a empresa, mas na média ela acaba crescendo isso aqui, 16,4%, 17,4% na receita. E do mesmo modo, se a gente comparar o crescimento do lucro ao longo do tempo, a gente vê que aqui na época da IPO a empresa se performou muito bem, o mercado acabou pagando caro e a empresa já subiu mais do que o preço da IPO, não é daquelas empresas que caíram após a IPO, mas que ainda assim, se a gente comparar com o lucro de 2019, o lucro atual é baixo, de certa forma. Isso aqui não paga nem inflação, até porque teve uma inflação elevada aqui em 2020, 2021, o preço do ouro subiu muito nesse período também, então isso acaba dificultando um pouco esse momento macroeconômico mais conturbado, a empresa não conseguiu performar no ritmo que eu acho que se esperaria para um valuation desse tamanho. Porque, na minha opinião, a empresa teria que aumentar o lucro pelo menos nos próximos anos em 2,5 vezes, sim, 150% a mais do que é hoje, seria 2,5 vezes do que é hoje, para justificar o valuation desse, para ter um prêmio já sobre um título público. Mas eu entendo que é um crescimento, quando se faz uma tabela de valuation, se espera às vezes um crescimento um pouco mais contínuo, mas por um prazo muito maior. Mas por ser uma empresa de varejo, eu esperaria um crescimento rápido e depois certo nível de estagnação. Eu dificilmente vejo uma empresa de varejo crescendo por muito, muito tempo, sem que esse ganho marginal decrescente acabe afetando ela. Isso se torna muito apertado. Então, apostar no varejo de crescimento, eu acabo me afastando desse tipo de tese. E na bio do vídeo também eu vou deixar esse texto. Ele acaba sendo mais completo, você consegue abordar de forma um pouco mais detalhada algumas referências. Deixei a referência também até de um vídeo do Pedro Cerise. Só um trecho, basicamente, que ele fala aqui, que no varejo é difícil que as novas unidades performem melhor do que as unidades anteriores. Porque de início faz mais sentido você abrir os melhores pontos, posteriormente você abre no ponto que tem. Ainda é um ponto bom, mas não é tão bom quanto os primeiros que você abriu. Então, apostar no varejo de crescimento tem esse risco, que o crescimento futuro tende a ser mais difícil do que o crescimento um pouco mais do passado. Então, foge um pouco do princípio, às vezes, de um crescimento industrial. Eu vejo muito mais um ganho de escala numa empresa industrial do que meramente numa empresa de varejo. Existem varejo, tamanho de empresa, então essa minha fala é bastante subjetiva também, mas esse é o ponto. E outra curiosidade também que eu deixei aqui é que praticamente todas as lojas Life, elas compartilham os mesmos shoppings das lojas tradicionais, das lojas Vivara em si, básicas. Então, existe o debate sobre esse nível de canibalismo, que seria essas empresas competindo pelos possíveis mesmos clientes, mesmo que tenha um perfil um pouco diferente ali das lojas, elas podem acabar competindo pelos mesmos clientes, isso pode ser um problema. E no próprio relatório gerencial a empresa fala um pouco sobre isso. E aqui no texto eu deixo algumas tabelas, algumas referências, resultados também. E por hoje é isso. Deixar da Vivara. Eu acabo de fato me afastando desse tipo de empresa de crescimento, ainda mais que eu realmente não consigo ver de forma clara essa entrega. E eu acabo achando que a Vivara tem múltiplos que de fato eu não colocaria na carteira. E vou nessa, agradeço pela atenção, obrigado.